que testifiquemos também aonde? Em Roma. O Senhor falou, olha, você foi testemunha aqui em Jerusalém, você vai ser testemunha também em Roma. Só que antes de chegar a essa parte aqui, eu quero mostrar para você, irmãos, a força, o fortalecimento, o ânimo que o Senhor trouxe para Paulo naquele momento. Como eu disse para você, não era um momento qualquer. Era no momento que o Paulo estava passando por, irmãos, um momento ali, estava preso, uma escuridão, calabouço, estava frio, ele estava perdido, sem volta, sem saída. Era, né, o fim, para ele parecia ser o fim. Só que olha só o início dessa palavra, dessa leitura no verso 11. Eu vou mostrar mais uma vez nessa tradução, mas eu vou pedir para mudar, e eu tenho até uma outra aqui no celular, que é a Viva, eu quero ler ela. Está escrito assim, ó, apresentando-se-lhe o Senhor. Amém. Olha só, Jesus se apresentou a Paulo no momento da prisão. Jesus se colocou ao lado do Paulo no momento difícil. A gente sabe, irmãos, você já leu Lucas, né, os evangelhos, a gente vê lá no está consumado, Jesus quando está ali, né, perto para ser crucificado, a gente fala está consumado, porque foi uma das últimas palavras de Cristo ali na cruz. E ali naquele momento está consumado, Jesus disse assim algo muito importante, que a gente carrega isso no nosso coração. Ele garantiu, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele deixou uma garantia, ele deixou uma certeza de estar conosco todos os dias até o fim. Agora, irmãos, a gente vê aqui que Paulo também tinha essa garantia, que o Senhor estaria com ele. Só que olha só, o que me chama a atenção, que agora Jesus não só apenas está com ele, mas Jesus está ao lado dele. Veja só, você está aqui comigo, né, nesse recinto, a igreja, no templo. Né, você está um pouco distante, alguns estão mais próximos. Né, ou seja, você está comigo aqui agora. Mas vamos dizer que, né, se tivesse aqui alguém, ó, o Jonathan está aqui quase ao meu lado, né? Está ao meu lado, é diferente. De estar comigo, vocês, e ele está ao meu lado. Qual é a expressão que o Senhor quis passar para Paulo? Estou ao seu lado. É assim, irmãos, estamos juntos, Paulo. Paulo, não vai ser o fim, você não vai morrer. Paulo, ainda a sua história vai ser continuada sendo escrita. Irmãos, uma coisa a gente sabe, ele está conosco. Só que outra coisa a gente precisa aprender. Ele se apresenta ao nosso lado. Amém, igreja? Diga comigo, na hora mais difícil, diga, o Senhor vai se apresentar ao meu lado. Entendeu, irmãos, a diferença de estar junto, né, e a estar ao lado? Porque junto nós estamos no mesmo recinto. Ao meu lado, quem está aqui é o Jonathan, né, mais próximo, ao meu lado. Então o que Jesus quis dizer? Paulo, eu estou contigo. Paulo, você vai sair dessa. Paulo, eu vou te tirar dessa, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer. Eu vou fazer com que a sua história continue sendo escrita. Paulo, você não vai ser só testemunha em Jerusalém. Você também vai ser testemunha lá em Roma. Então aqui a primeira lição, irmãos. Jesus está ao seu lado, no momento mais difícil da sua vida. Jesus está, irmãos, se apresentando a você quando tudo está perdido, quando tudo parece chegar ao seu fim. Ele, irmãos, vai te colocar ao seu lado. Amém, igreja? Digam graças a Deus por isso, irmãos. Isso aqui é muito importante a gente compreender.
É como eu estou dizendo para vocês, é muito fácil a gente falar para as outras pessoas, Deus é contigo, Deus está na sua vida, olha, Deus não vai te desamparar. Irmãos, pega isso para você e faça com que essa palavra também venha surtir efeito em seu favor. Jesus está ao meu lado, Ele está se apresentando à minha direita, Ele é o meu braço forte, Ele vai me ajudar, vai me sustentar, Ele é o meu Deus que vai me socorrer na hora da angústia, da tribulação, na hora mais difícil. Só que muitas vezes isso passa por despercebido. Uma vez eu conversava com uma senhora e ela dizia assim, pastor, eu fui uma dessas pessoas que mais disse para minha família, mais disse para os meus amigos, Deus é contigo, Deus vai te ajudar, o Senhor vai te dar a força que você precisa, olha, não te desespere, porque Deus, Ele é o Senhor da sua vida. Só que na hora do aperto ela esqueceu de tudo isso. É por isso que eu estou falando, irmãos, falar para as pessoas é fácil. E na hora da aflição, na hora do aperto, na hora do vamos ver, na hora que tudo está dando errado, na hora que você está sendo ameaçado, você está sendo perseguido, na hora que você está sendo maltratado, a hora que você não tem uma saída, você não tem uma resposta, essa é a hora que você tem que acreditar, o Senhor está ao meu lado, o Senhor apresentou ao lado do Paulo. Troca a tradução aí, Jonathan. O irmão, o Edson à tarde encontrou aí a que fala ao meu lado. Eu vou ler aqui para você. Olha só. Na Viva diz assim, ó. Na noite seguinte, o Senhor apareceu ao lado de Paulo. Ao lado de Paulo. Olha o quanto isso é importante a gente entender. E uma coisa a gente tem na cabeça, Deus é comigo, amém? Glória a Deus. Ele garantiu, Jesus falou que estaria comigo até a consumação do século. Outra coisa, irmãos, é saber que o Senhor está ao meu lado, e Ele, como eu estou dizendo, ó, está ao lado, é no sentido assim, estou junto com você. Né? A gente vai sair dessa, eu vou te tirar dessa. Olha aí na tela mais perto aí. Trocou, Jonathan? Não, essa aí é a mesma. Muda aí. Aí, essa aí, ó. Lê comigo em voz alta, igreja. Vamos lá. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo. O Senhor era com Paulo. Mas na hora da prisão, na hora do aperto, na hora das ameaças, na hora que para o Paulo chegou ao seu fim, o que aconteceu, igreja? Surgiu, apareceu Jesus ao seu... Irmãos, creia nisso. Quando tudo estiver perdido, quando tudo estiver fora do seu controle, quando você já estiver talvez até sem saber o que fazer, porque Paulo não sabia mais o que fazer para sair dali. Ele estava preso, ele estava, irmãos, com os braços, com os pés amarrados. Então veja que ele estava ali refém. O que iriam fazer com ele era matar. E de repente aparece, essa tradução fala surgiu, né? Surgiu Jesus ao lado de Paulo. Então veja só, a mensagem é essa. O que Jesus faz para nos fortalecer quando nós mais precisamos? Ele se apresenta ao nosso lado. Ei, igreja, para me fortalecer, eu preciso estar em comunhão com Deus para que Jesus venha surgir ao meu lado. Eu preciso estar em comunhão com Deus para Jesus se apresentar ao meu lado. Jesus não está ao lado de todos. É igual a gente vê, irmãos, nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas filhos de Deus são aqueles que recebeu Jesus como o seu Senhor. Né? Então a gente vê que também é assim. Às vezes as pessoas falam assim, não, Deus está comigo. Amém. Deus pode até estar com você. Mas será que Ele está ao seu lado? Será que Ele está com você
surgindo ao seu lado, aparecendo na hora que você mais precisa. Porque, irmãos, no meio da noite, quando Paulo estava sozinho, na escuridão, ali, na chuva, o contexto fala isso, a história nos mostra isso, era um calabouço, onde estava muito frio, o Paulo estava se sentindo só, não tinha ninguém ali que podia tirar ele daquela situação que ele estava. Mas surgiu o Senhor ao seu lado. Tenta refletir, irmãos, é igual eu falei de manhã e à tarde. Às vezes você acha que seu casamento já se perdeu. Jesus vai se levantar ao seu lado para te ajudar. Falava também acerca da finança. Tem gente que está no vermelho, está endividado. Jesus vai se levantar, vai se manifestar, vai surgir ao seu lado para tirar você dessa condição que você se encontra. Talvez você diz, meu filho, pastor, está perdido. Olha, não vejo nenhuma saída, não vejo nenhuma mudança na vida dele. Jesus vai surgir ao seu lado, irmãos, para te ajudar. Um caso que é perdido para você, a Bíblia nos mostra que ele é o Senhor do impossível. Ele faz o impossível acontecer. Marca aí Atos 23. Vamos para Isaías 43. A nossa mensagem está em Atos 23, 11. Vou mostrar alguns outros versículos no sentido do que nós estamos tratando aqui, para dar um peso de glória diante do assunto que nós estamos abordando aqui. Porque saber que o Senhor já nos garantiu que estaria conosco todos os dias, isso nós já sabemos. A Bíblia também nos mostra que o Senhor esteve ao lado do Paulo. Olha o que Deus fala através do Isaías, para você ver, irmãos. Olha o que esse texto aqui fala, é o verso 2. Isaías 43, 2. Vamos ler em voz alta? Diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Diga glória a Deus por isso, irmãos. O Isaías está dizendo assim, quando você estiver na pior, quando você estiver no fracasso, quando você estiver na prisão, quando te perseguirem, quando o mal se levantar, quando o inimigo aparecer, a doença aparecer, quando, irmãos, nada estiver dando certo, Deus está dizendo, estarei contigo, ao seu lado. O fogo não vai te queimar, a água não vai submerger, você não vai afundar. O Senhor está garantindo isso para nós. Mais uma vez. Não só apenas estar conosco, mas quando as coisas pioram, quando as coisas desandam, quando, irmãos, na hora que a gente mais precisa, Ele não está só conosco. Ele está ao nosso lado. Ele surge à nossa direita, como o braço forte, para nos dar condição de vencer qualquer batalha. Amém, igreja? Diga comigo, assuma essa palavra no coração. Diga assim, eu sei que o Senhor está comigo, mas Ele surge ao meu lado para me ajudar em qualquer circunstância da vida. Amém. Isso aqui foi muito importante a gente compreender, irmãos, porque muitas pessoas apenas sabiam que Jesus estava com ela, mas não sabiam que Jesus se manifestava ao seu lado, operava em seu favor ao seu lado. Volta a falar, quem está ao lado é aquela pessoa que está junto. Aquela pessoa que anda junto, está no propósito, está numa só fé, está diante de uma só direção. Então, é isso que Jesus fez com Paulo. Paulo estava ali desanimado, Paulo estava ali desencorajado, e Jesus apareceu ao seu lado, Jesus se pôs ao seu lado, Jesus, como diz outra tradução aqui, Jesus, ele operou ao lado do Paulo. Agora, a segunda lição, volta lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos 23, o verso ainda é de número 11. Atos 23, 11. Veja que na parte inicial,
é isso aqui que a gente viu. Jesus apareceu ao lado do Paulo, e quando ele aparece para Paulo, Jesus afirmou, nessa tradução diz assim, ó, ser corajoso. Na minha aqui está dizendo assim, tenha ânimo. Não sei como a sua está, mas Jesus aqui está, irmãos, fortalecendo, está animando, encorajando, está trazendo, né, ali aquele incentivo para Paulo. Para você entender, irmãos, o contexto aqui, a história. Imagina só, Paulo numa prisão, sozinho, na escuridão, com a notícia que a qualquer momento iria morrer. Imagina como que ele estava ali naquela hora, né? Acredito que para o Senhor encorajar ele, para o Senhor dizer, tenha ânimo, então eu vejo que ele estava o inverso. Ele estava sem coragem, ele estava desanimado, triste, para baixo, porque humanamente nada poderia ser feito. Para ele, mais uma vez eu afirmo, o Paulo chegou ao fim. Não vai dar para completar a obra, né, aquilo que o Senhor tem para fazer através de mim. Eu dei um testemunho e esse foi o fim, acabou por aqui a minha história. É o que ele esperava, é o que ele pensava, era o que ele acreditava. Mas o que aconteceu, irmãos? Quando o Senhor se manifesta ao nosso lado, quando Ele opera em nosso lado, quando Ele aparece ao nosso lado, Ele sempre libera uma palavra. Jesus, Ele sempre vai falar com você nas horas mais difíceis da sua vida. Esteja atento, esteja com o ouvido, irmãos, olha, aberto para que a palavra entre ao seu coração. E que no seu coração essa palavra venha queimar com o fogo do Espírito, trazendo sempre, irmãos, aquela convicção da palavra. Eu dizia agora à tarde no culto anterior, quantas são as pessoas que estão ouvindo a palavra, mas a palavra já não fala mais. O Senhor tem falado, tem dado a direção, o Senhor tem mostrado o caminho, o Senhor tem, né, mostrado aí, ó, faça assim, é desse jeito, olha, com essa atitude você vai romper as barreiras, você vai vencer. E aí as pessoas fazem tudo ao contrário. Tem gente, irmãos, que ouve, mas faz tudo errado. Às vezes a pessoa fala assim, mas a minha vida não muda, as coisas não dão certo. O que você tem aprendido? O que você aprende, irmãos, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar qualquer situação. A palavra de Deus é poderosa para, irmãos, fazer coisas impossíveis diante dos olhos humanos. Só que muitas vezes não é feito porque nós não acreditamos. Há uma incredulidade muito grande no nosso coração. Há uma dureza no nosso coração que precisa ser tirada. Enquanto o nosso coração estiver endurecido, enquanto o nosso coração estiver incrédulo, Deus nada vai poder fazer em nosso favor. Quando Paulo recebe aquela palavra, Jesus está dizendo assim, tenha coragem. Jesus estava dizendo, tenha ânimo. Irmãos, não era apenas para incentivar ele. O Senhor estava dizendo, Paulo, não é o seu fim. Paulo, não acabou. Paulo, eu tenho muita coisa para fazer através de você. Ô Paulo, olha, há uma grande obra ainda para ser completa através de você. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que o nosso casamento acabou, a vida financeira boa acabou, a gente acha que aquele convívio familiar entre pais e filhos acabou, a gente acha que a união entre a igreja acabou, convivência lá no trabalho, aquela, né, ligação para crescimento acabou. A gente sempre vai achar, não, acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais como continuar, não tem mais como dar certo. Olha só quando que a gente é levado, como que a gente é levado, irmãos, a tantas coisas, achar que acabou, que chegou ao fim, que não tem mais o que ser feito. E Jesus está dizendo, não acabou. Há uma grande obra a ser feita através da tua vida. Aqui eu quero dizer para a igreja, irmãos, o Senhor estava encorajando Paulo
para trazer alegria para o coração do Paulo. Nós sabemos que lá em Neemias 8:10 está assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus, Ele fica alegre quando nós estamos fortes. Deus fica alegre, feliz, quando Ele nos vê, irmãos, firmado na sua palavra. Então, se firme na palavra de Deus, e você vai deixar Deus contente. Com isso, claramente, você vai ficar muito animado, muito feliz para continuar a sua caminhada da fé. A segunda lição é essa: Jesus falou com Paulo, trazendo a palavra que ele precisava. Uma lição eu tiro aqui, irmãos, e eu quero que você assimila no coração, repetindo comigo assim. Diga assim: no momento mais difícil da vida, diga, Jesus sempre vai ter uma palavra que vai fazer a diferença na minha vida. Jesus sempre vai ter essa palavra, irmãos. Senhor, Ele sempre vai ter essa palavra, ainda que na prisão, na perseguição, ainda que na dor, ainda que no sofrimento, nunca vai faltar uma palavra para o seu coração. Agora, fica atento. Já vi pessoas falarem assim: Deus não fala mais comigo. Deus, irmãos, não está em silêncio. O tempo do silêncio passou. A gente vê que entre o Velho Testamento e o Novo existe aquela folha em branco. Se sabe que foi mais de 400 anos Deus ficou em silêncio. Hoje o Senhor, irmãos, Ele fala através da palavra. O Senhor, Ele confirma através da palavra. Há 2 ou 3 domingos atrás eu dizia acerca que a palavra continua nos tocando novamente. Jesus continua, irmãos, tocando, se manifestando em nosso coração com a sua palavra. E quando o Senhor toca em nós novamente com a sua palavra, o nosso coração arde, queima, o nosso coração, irmãos, se alegra, o nosso coração tem aquela convicção, daquela palavra de firmeza, que o Senhor está falando diretamente com você. Né? Eu até falava para a igreja hoje: quando é que o Senhor fala comigo? Quando, irmãos, eu vejo que é uma palavra de firmeza, uma palavra suave, é uma palavra que o Senhor nos dá de correção, né, de alinhamento. É Deus falando, é Deus mostrando a direção. Aonde que Paulo estava, que Jesus agora está falando com ele, igreja? Na prisão. Você pode estar passando pela pior prisão espiritual da sua vida. O Senhor não está em silêncio, Ele vai falar, Ele tem falado. Só fique atento, porque a voz de Deus você precisa identificar e receber no seu coração. Amém? Terceira lição, ainda no versículo 11 de Atos 23, diz assim: depois que Jesus libera a palavra, ser corajoso, seja animado. O que Jesus continua falando aí com Paulo? Assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverás de igual modo testemunhar onde? Em Roma. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós temos pelo menos 3 inspirações para hoje. Claro que Deus pode nos dar mais. Olha só, primeiro aqui, o Senhor está dizendo assim para ele: Paulo, você não vai morrer hoje. Hoje não é o seu fim. Hoje não é o ponto final da sua história. Aquilo que para você, irmãos, talvez está perdido, acabou, chegou ao fim, Deus está falando, ainda não é o fim. Não é o fim. Não é um ponto final. Não acabou, não vai acabar. Outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, o Senhor está falando assim, na minha Bíblia está bem assim, você vai ser testemunha lá em Roma, e isso me importa. Isso vai ser de muita importância para mim, Paulo, testemunhar em Roma. Outra coisa aqui,
Paulo nunca imaginava, irmãos, chegar a Roma, principalmente testemunhar o poder de Deus, anunciar a palavra de Jesus. Vamos trazer para nós aqui? Olha só, irmãos, é uma inspiração. Quem crê toma posse. Quando o Senhor se manifesta do seu lado, quando Ele dá a palavra, os seus sonhos, seus planos, seus objetivos, que talvez você nunca sonhou, nunca planejou, nunca como meta teve, o Senhor vai fazer você chegar lá. Olha só, ele nunca teve o sonho de ir em Roma, ele nunca tinha planejado chegar em Roma, ele nunca teve o objetivo de estar em Roma. Agora, irmão, Jesus está garantindo para ele: Paulo, você vai ser testemunha lá em Roma. Sabe o que Deus está falando, irmãos? Ele vai fazer a gente chegar onde a gente nunca imaginou chegar. Ele vai nos colocar onde a gente nunca imaginou estar. Aí eu lembro daquela mensagem do domingo, quem lembra? Lembra, foi ministrado no finalzinho da ministração, que da onde Deus te tirou e onde Ele te colocou, quem você era e quem você é hoje, o que você tinha e o que você tem hoje. Já é um grande motivo para você glorificar a Deus, já é um grande motivo para você se alegrar e dizer: eu sou filho de Deus, o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor estendeu as suas mãos e me sustentou. Então veja, irmãos, o Paulo agora está dizendo assim: mas Senhor, olha só. Eu imagino o Paulo pensando: mas eu nunca pensei em estar em Roma, nunca sonhei ir lá em Roma, eu nunca imaginei, nunca planejei. É isso mesmo, irmãos. Deus vai fazer coisas na sua vida que você nunca planejou, nunca sonhou. Deus vai fazer coisas na sua vida que você fala: poxa, que grande manifestação é essa? Nunca pensei que tal forma o Senhor iria se manifestar na minha vida desse jeito. Agora, irmãos, trazendo para a família, olha, toma posse disso aqui, isso aqui é forte demais. Sabe aquele parente ou aquele familiar dentro da sua casa que você nunca sonhou convertido? Aquela pessoa que você nunca sonhou, irmãos, dentro da igreja, talvez fazendo a obra, pregando, cantando, tocando algum instrumento. Se você crê, irmãos, até essa pessoa você vai ver o que Deus vai fazer na vida deles. E você vai dizer assim: nunca sonhei, nunca imaginei, nunca pensei que isso iria acontecer. Jesus estava garantindo isso para Paulo. Hoje o Senhor está garantindo para mim e para você através da palavra, irmãos. Como José um dia disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. São pessoas que você nunca imaginou na presença de Deus, vão estar e vão dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu me converti, eu sou do Senhor, o Senhor operou maravilhas na minha vida e agora sou filho de Deus. Irmãos, são coisas que a gente às vezes não imagina. Aquele filho, aquele marido, aquela esposa, aquele pai, aquele tio, sobrinho, aquela pessoa perdida, aquela pessoa rebelde, aquela pessoa que rejeita a palavra. Irmãos, essas são as pessoas que você vai chegar até ela e você vai ser testemunha viva do poder de Deus. E com o seu testemunho, a obra de Deus vai ser feita na vida dessas pessoas. Amém, igreja? Então a terceira lição é que Jesus está nos garantindo que coisas que nós nunca sonhamos vai ser realidade na nossa vida. Coisas que nós nunca planejamos vai ser coisas reais. Hoje de manhã eu pregava essa mensagem também. Teve uma irmã que depois ela veio me procurar. Ela disse assim: pastor, eu fiz uma prova, fiz não sei se é simulado, alguma coisa de estudo. Ela estudou para isso. E aí ela falou assim: pastor, eu nunca imaginei pontuar como eu pontuei nessa prova. Eu nunca tinha imaginado que eu conseguiria ou que eu chegaria aonde eu pude chegar. Veio o resultado e o Senhor me surpreendeu. Ela
fez a prova, irmãos, estudou claramente, mas nem ela acreditava que ia chegar onde Deus fez ela chegar, né? Então veja, irmãos, tem coisas que você às vezes deixou até de acreditar, você deixou até de sonhar, você deixou até de lutar para que isso seja real na sua vida. Deus está dizendo aqui através dessa palavra: Paulo, o testemunho não vai ser só em Jerusalém. A obra que eu fiz na sua vida não vai ser só aqui para Jerusalém. Me importa que você vá e de modo igual venha também testemunhar onde? Em Roma. Se cumpriu? Se cumpriu. É que a gente não tem tempo aqui para ler. Marca aí para você que está marcando. Pode ler, irmãos. Pode ler que você vai encontrar na Bíblia. Aqui em Atos mesmo. Capítulo 24. O Paulo lá em Roma, ele testemunha para o governador ali, o governador Félix, né? Na sua caminhada até Roma, ele testemunhou para o governador Félix. Ele também testemunhou para o governador Festo, para o rei Agripa, a rainha Berenice. Então tem vários reis, rainhas, que lá em Roma ele foi testemunha vivo de Deus. Capítulo 24, 25, 26, 27 e 28. 5 capítulos, são vários versículos. Você pode ver depois. Irmãos, eu estou falando isso aqui para dizer para você que o que Jesus garantiu para Paulo se cumpriu. O que Jesus garante ao seu coração, Ele é fiel para honrar aquilo que prometeu para você. Ele falou: Paulo, você vai ser testemunha lá em Roma. A gente está aqui lendo o 23. Você pode ver aí o 24, 25, 26, 27. Você vai ver, irmãos, que até o 28, o que Jesus tinha prometido aconteceu. A palavra que o Senhor te entregou, Ele é fiel para cumprir. Lembra que a Bíblia diz assim, irmãos: Deus não é homem para que minta e se arrependa? Às vezes a gente faz negócios, a gente dá a palavra para as pessoas, às vezes a gente arrepende e volta atrás. Mas a palavra que Deus entrega, Ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta e se arrependa. A Bíblia diz assim, passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não vai passar. O que Jesus está falando? Está garantindo o que Ele prometeu. Ele é fiel para sustentar aquilo que falou com você. O que Ele falou está falado, Ele não volta atrás. Ele falou que é você e sua casa servindo ao Senhor. Fica firme, continue lutando pela sua casa, porque todos da sua casa vão se render ao Senhor. Todos da sua casa vão dizer que só o Senhor é o Deus da vida deles. Amém? Então tá aqui, irmãos, essas 3 lições fortaleceu Paulo, animou Paulo, encorajou Paulo na prisão. Claro que se a gente vê o 24, 25, 26, 27, 28, a gente vê que ele saiu. O Senhor tirou ele da prisão. Ele saiu, o Senhor deu a ele todo o amparo, deu a ele todo o sustento, tudo que ele precisava. É o que o Senhor também vai fazer para mim e para você. Vamos apenas acreditar naquilo que o Senhor tem nos prometido. Aquela palavra que o Senhor te entregou, aquela promessa que Ele te deu, aquele sonho que você tem sonhado, aqueles planos que está alinhado com a palavra, aquilo que você, irmãos, recebeu da parte de Deus, Ele vai sustentar, Ele vai permanecer com ela na sua vida até se cumprir, e vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então tá aqui, irmãos, na hora mais difícil, na hora da prisão, da perseguição, da dor, do sofrimento, da desilusão, né, das situações que muitas vezes as pessoas nos abandonam. O que aconteceu? Jesus se manifestou ao lado do Paulo. Jesus falou com Paulo, encorajando ele, animando ele. Jesus garantiu a Paulo que a história dele iria ser continuada. Não era o fim, não tinha acabado.
é o que o Senhor nos entrega hoje. Ele se manifesta ao nosso lado para nos ajudar. Ele sempre vai ter a palavra que a gente precisa e Ele sempre vai nos garantir, irmãos, promessas, sonhos, planejamentos. Ele sempre vai dar aquilo que a gente precisa para cumprir aquilo que Ele tem prometido. Ele prometeu para Paulo. Aqui eu vejo como uma garantia, né? Olha, Paulo, você vai ser testemunha lá em Roma. Ah, mas eu nunca imaginei ir lá em Roma. É lá em Roma. Eu nunca sonhei pisar o pé lá em Roma. Paulo, vai ser lá em Roma. E aconteceu exatamente aquilo que o Senhor tinha garantido para ele. Amém? Diga comigo, irmãos, vai se cumprir tudo que o Senhor tem me garantido. Jesus garantiu salvar sua família vai ser salva. Jesus garantiu, irmãos, socorrer os seus familiares, eles vão ser socorridos. O Senhor não vai deixar eles serem destruídos. Para terminar aqui, irmãos, Deus me deu uma inspiração fora desse texto, fora dessa ministração. 2 Samuel 23, o verso de número 12, se eu não estou enganado aqui. Coloca aí na tela aí, por favor. Isso aqui nem estava programado, nem estava no meu esboço aqui, mas eu quero aproveitar que ainda estamos ao vivo, também está sendo gravado, para você que está nos assistindo também pegar essa inspiração. 2 Samuel 23, o verso de número 2 Samuel, volta aquela tradução lá, Jonathan. (23:12). 2 Samuel 23:12. Está escrito assim, ó. Este, pois, o que aconteceu? Aqui é um homem chamado, nós temos ele aqui, era um dos valentes de Davi, Samar. Tem Bíblia que tem acento, tem outra que não. Uns falam Sama, outros falam Samar, é a mesma pessoa. Samar se pôs no meio daquele pedaço de terra. E o que o Samar fez com aquele pedaço de terra, igreja? O defendeu e feriu os filisteus, que eram os inimigos, adversários. E o Senhor fez o quê? Operou o grande livramento. Amém. O que é o pedaço de terra, irmãos? É aquilo que Deus te deu. O Samar tinha recebido da parte de Deus aquilo, né, que para ele era de muita importância, um pedaço de terra. Ele investiu, dedicou, trabalhou, e de repente veio os inimigos para querer cortar, roubar, tirar, né, tomar dele. E o que ele fez? Defendeu. Esse pedaço de terra aqui para nós hoje é a família. Esse pedaço de terra aqui para nós hoje, quem tem filhos são os filhos. Quem é casado é o seu cônjuge. Deus está dizendo assim, irmãos, defenda o que é seu. Defenda o que Deus te deu. Porque se você não defender, os filisteus, os inimigos, vai vir e vai fazer a grande destruição na sua casa. Mas a parte final é o que Deus está nos garantindo, irmãos. Talvez você tenha sido atacado pelos filisteus da vida, pelos inimigos do dia a dia. Olha a garantia que o Senhor está nos dando. Leia aí comigo. O Senhor operou um grande livramento. Por você estar defendendo seu casamento, seus filhos, sua família, por você estar defendendo sua casa, por você estar defendendo aquilo que Deus te deu. Irmãos, hoje, pode ter certeza disso, hoje Deus está te dando a grande vitória, o grande livramento para a sua vida, em nome de Jesus. Tem uma tradução aí, tem uma tradução que fala assim, operou a grande vitória, não, o grande livramento, a grande bênção para Samar foi entregue naquele momento. Irmãos, não
tomar posse dessa palavra, vamos crer nessa grande vitória que o Senhor preparou para você, né? São coisas que às vezes você não entende. Enquanto você está aqui, Deus está livrando parentes, familiares, né? Quantas vezes eu já ouvi testemunhos de pessoas, pastor, quando eu estava na igreja, sem saber, lá com um parente, em outra cidade, em outro lugar, Deus estava operando o livramento, Deus estava protegendo, Deus estava cuidando, Deus estava livrando, Deus estava dando vitória. Irmãos, eu não sei para quem é, talvez seja para alguém que está também nos assistindo. Você está aí buscando a Deus, está defendendo o que Deus te deu. Hoje é o dia da sua grande vitória, porque o Senhor está operando o grande livramento. Vamos ler aí na tela? Olha o que está escrito aí, ó, nessa tradução. Porém, Samar ficou no meio daquele terreno. O que ele fez? Defendeu e massacrou os filisteus, pôs eles para ir embora, para fugir. E o Senhor concedeu-lhe o que, igreja? Leia em voz alta. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Diga comigo: o Senhor hoje está me dando uma grande vitória. Mais uma vez, irmãos, diga: o Senhor hoje está me dando uma grande vitória. Eu creio. Fique em pé, irmãos, vamos orar. Vou terminar essa transmissão. Deus abençoe você de casa. Mande para sua família, mande para alguém. Deus está dando vitória para você também. Fica com Deus. Amém. Irmãos, nós vamos participar.